Glórias a Deus, um bom dia na paz do Senhor. Poderíamos já sair daqui nos regozijando, não é? Já vivenciamos o extraordinário de Deus desde ontem, né? Desde quando começamos a nos movimentar para estar neste lugar, já vimos ali a mão de Deus trabalhando, cuidando, velando e protegendo de coisas que só a eternidade vai revelar. Há livramentos que nós não temos nem noção, mas eles acontecem a cada segundo. Segundo o apóstolo Paulo, ele diz que o inimigo atenta e intenta contra as nossas vidas. Ele fala em frações de segundo, ou seja, é como se ele não piscasse, mas em todo o tempo ele tenta nos alvejar. E há livramentos que nós nem nos damos conta deles, né? Aqueles que são visíveis nós testemunhamos, mas nós sabemos que lá na eternidade nós vamos ficar surpresos na hora que puxarem o checklist, né? De quanto fomos guardados, mimados, zelados e protegidos. Amadas, eu quero nessa oportunidade externar a Deus a minha gratidão pelo privilégio de retornar. Já conheço algumas irmãs e isso é sempre uma honra poder rever, eu digo, irmãos e irmãs que se tornam participantes dessa família tão extensa que é a família de Deus. E a cada vez que viajamos, a cada encontro, nós agregamos mais membros a essa família. Vamos conhecendo essas famílias. E me lembro que há um tempo atrás eu fui ministrar num país que eu nunca tinha ido e também não conhecia os pastores que iam me recepcionar. E a irmã me liga e diz assim: a senhora não tem rede social? Eu digo: não, eu sou daquele tempo do Abraão. E ela diz: mas meu Deus, quem é que no século 21 não tem rede social? Eu falei: eu. E ela disse: como vou lhe conhecer, né? A hora que eu estiver lá no desembarque, como eu vou conhecer? Eu falei: fica tranquila, porque o Espírito Santo vai comunicar que somos irmãs. Quando cheguei lá, né, e ela estava com o esposo, ela vem correndo na minha direção e diz: meu Deus, a senhora parece muito a fulana, a senhora é irmã dela. Eu falei: somos filhas do mesmo pai. Temos o mesmo DNA, então ninguém de nós é perdido, nem confundido, nem isolado, nem um proveta, né? Todos nós somos filhos de Deus. E por isso a nossa identidade ela vai ser sempre marcante. Em todos os lugares que estivermos, passarmos, nós vamos deixar uma marca diferenciada, porque nós temos uma identidade que se destaca, uma identidade que não precisa de muitos arranjos, mas é forte. Nossa identidade é muito forte. E por isso Deus diz que Ele nos deixou como testemunhas, né? Não como advogado, nem como juiz, nem como amigos, né? Ele não nos deixou como amigos, nos deixou como irmãos. E esse vínculo é muito forte. Ele não se rompe, nem a morte separa, nem a morte. E por isso, quando nós estamos aqui reunidas num tempo que Deus reservou, que Deus preparou, nós temos digamos assim, olha, uma visão tão limitada sobre os acontecimentos do reino. É óbvio que nós precisamos de instrumentos, de pessoas, de seres humanos, para que o reino aconteça. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinando, os discípulos caminhando com Jesus, eles oravam. E oravam muito. Eles não oravam só nas refeições, nem só para dormir, ou no culto de domingo, porque tem muitos que nem no culto de domingo não oram, né? Eu não vou falar da igreja de vocês porque eu não conheço, vou falar do que eu conheço.
Mas a grande maioria chega, senta, aproveita o tempo para mostrar a foto da família inteira, a unha que está na moda, o corte que está na moda, tem 2, 3 ajoelhados, mas a maioria está trocando figurinhas. E aí a gente quer ser vitorioso. Sem oração não tem vitória. Pode ter certeza. Pode pregar lindo, pode conhecer a Bíblia, pode recitar, pode ter dom da palavra, pode ser legal, pode ser parceiro, pode fazer assistência social, pode cantar e fazer tremer. O mundo canta também. E chorar, o mundo chora também. Tem gente que se rola no chão quando vê aqueles homens drogados, cantando, pulando. E aí? Chorar não quer dizer nada. A única coisa que dá intimidade com Deus é a oração. Só. Quer ter intimidade com Ele? Desenvolva a disciplina da oração. E quando a gente desenvolve a disciplina da oração, nós aprendemos a trilhar um caminho que se chama confiança, dependência, perseverança, fé. E a fé, ela não é algo que não exista. O ser humano, quando nasce, ele já nasce com fé. É impossível existir um ser humano sem fé. Faz parte da essência, faz parte do modelo que foi criado lá na eternidade e trazido para um paraíso. A imagem e a semelhança de Deus. A fé está intrínseca no ser. A maneira como ela é desenvolvida, a maneira como ela é exercitada, é que vai fazer a diferença no nosso padrão de vida, no nosso estilo de vida. E quando a gente fala, é uma mulher de fé, ela não é uma mulher de fé porque ela é privilegiada ou escolhida ou veio com uma marca na testa. Não, ela é uma mulher de fé porque ela exercitou isso. É que nem andar de bicicleta. Se você não treinar, um dia você não esquece, mas você vai levar umas raladas. Eu digo que dirigir dia de chuva é a coisa mais perigosa que tem. Porque os barbeiros saem todos, eles tiram os carros da garagem e saem fazendo estrago no trânsito. Por quê? Porque eles não têm prática no trânsito. Não têm habilidade para dia de chuva. Não têm estratégia para o congestionamento. E aí acontecem as barbaridades. Assim são os crentes. Crentes que não têm estilo de vida filtrado pela oração é aqueles que saem fazendo confusão. É aqueles que saem ralando, esfregando, machucando, dando prejuízos e tendo prejuízos. Nesse contexto de estarmos aqui, sabemos que tudo isso foi organizado não no coração da pastora Simone, nem da Fátima ou da irmã Rosinha, nem da irmã Rosinha e outras irmãs que eu sei que estão aqui fazendo parte dessa equipe de organização. Esse movimento, esse encontro, esse seminário, esse congresso, ele não vem de um coração humano, ele nasce no coração de Deus. Tudo que se refere ao espiritual, ele tem que brotar no céu ou no inferno. Não tem outra opção. E nós sabemos que estarmos aqui é um projeto que brotou no céu. Amém. Foi regado na oração, na lágrima, e está sendo realizado hoje por conta do Espírito Santo. Amém. Que habilita, que dá paciência, e talvez aqui não tenha, mas na minha igreja, todo retiro que nós vamos fazer tem aquelas que, eu vou, irmã, guarda uma vaga, aí você guarda. Quando está perto, ela diz, irmã, não vou poder ir.
Ou tem aquela que diz, não, eu não vou. Aí depois que fecha tudo, irmã, eu vou, arruma, dá um jeitinho. Aí você diz, não tem mais. Meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Talvez aqui não tenha, mas lá a gente tem uma dificuldade, sabe, com algumas coisas. Paga meia dúzia de passagem. Ai, meu Deus. E para receber o resto é só no joelho. E aí a gente enfrenta várias dificuldades, muitos desafios. Mal terminou aquele, você já está lançando o outro. É só quem não tem juízo. Já viram como a gente gosta de trabalhar nessa pressão? Porque é na pressão que você descobre os maiores e melhores talentos. Vê filho de rico que nasce em berço esplêndido. Ele valoriza alguma coisa? Só se ele for treinado desde o berço. Senão, a hora que ele botar a mão na herança, ele é um pródigo. Pega um filho de quem teve que lutar para construir. Se ele esbanja. Não. Assim é crente. Quem valoriza a cruz? Quem valoriza o preço? Quem valoriza o lugar que está? Quem valoriza a promessa da eternidade? Esses nunca vão desperdiçar o privilégio da presença soberana de Deus. Esses serão sempre aqueles que vão ter alegria em estar presente em toda e qualquer, eu digo, situação que envolva o reino. E isso não é necessariamente um culto, não é necessariamente um seminário, não é necessariamente um retiro. Não, você ser participante do reino é você, pela manhã, eu digo que pela manhã, o seu primeiro ato seja de gratidão por estar despertando. E o ato de gratidão, ele move o dia, ele move a ciência, ele move a terra, ele move o céu. E nós precisamos entender que todo convertido, não religioso, mas todo convertido, ele tem uma referência muito forte da eternidade. Eu acho bem interessante, alguém aqui, ou com certeza vários talvez, já leram aquele livro do Francis Chan, Louco Amor? Naquele livro, quando ele fala do louco amor, ele está dizendo que nada é mais forte do que o amor que resgatou o imprestável. Ele usa um termo bem assim, olha, bem, digamos assim, o inútil até para o inferno. Nada, não servimos para nada, nem para ser escravo braçal. Quando ele fala desse louco amor, ele fala da experiência da eternidade. Ele tem eu digo que ele tem uma referência muito impactante. Ele usa uma corda enorme, enorme. E ele pega um palmo daquela corda, mais ou menos, pinta de vermelho, e aquele vermelho é a vida aqui. Aquele pedacinho, um palmo, 20 centímetros, é a nossa existência aqui. E aquela corda que você não vê o fim é a eternidade. E ele diz que a gente valoriza tanto esses 20 centímetros vermelho, que a gente perde saúde, perde paz, perde comunhão, perde casamento,
perde família, perde amigo, perde o reino, tudo para ter o que esse vermelhinho promete. E esquece que a corda é infindável. E ele diz que o que eu faço nesse vermelhinho vai definir o resto da corda. Ou seja, ele diz, se você tiver consciência do amor que excede a todo entendimento, você vai lutar para que esse vermelhinho seja o total investimento do resto da corda. Tudo. E aí ele diz que quando a gente tiver na divisa, que nos for dada a oportunidade de olhar para a parte vermelha e para a parte que sobra da corda, ele diz que a gente vai olhar e dizer, por que eu gastei tanto tempo construindo impérios que nada servem para a salvação? Por que eu gastei tanto tempo brigando por dinheiro se ele não vai me dar nem 1 centímetro da corda? Porque eu perdi tanto tempo brigando, desejando o que não é eterno, lutando, gastando minhas energias, gastando a saúde, gastando o tempo mais precioso que era o tempo que Deus me deu para investir no resto da corda. Mas eu não prestei atenção, eu só estava interessada no vermelho. E aí ele diz que quando eu não tenho convicção da promessa de Deus, o vermelho é o que me basta. E hoje nós estamos aqui para falar uma das promessas que tem mais de 3.500 anos. Quando Moisés está prestes a morrer. E eu gostaria de convidá-las a ler Deuteronômio, no capítulo 33. Deuteronômio, capítulo 33. E nós vamos ler a partir do verso de número 26. Deuteronômio 33, começando pelo verso 26. Amém? Amém. Diz assim, olha, a minha tradução ela é um pouco antiga, é uma Almeida revista e atualizada, mas é uma das traduções que eu primo até pela originalidade da tradução. Ela diz: não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. E ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o. Israel, pois habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel! Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as alturas. Quando a gente olha para esse texto que Moisés escreve falando da majestade de Deus, e é quando Moisés, imagine só nós aqui, tá? Vamos fazer aqui um paralelismo talvez, né?
Deus ou um médico. Eu não sei se alguém aqui já chegou num médico e ele disse, olha, você tem 1 mês de vida. Você tem 2 meses de vida. Eu já cheguei diante de uma situação dessa. E aqui Deus chama Moisés, coloca ele no pico do monte, de frente de Jericó. Aqui, montanhas, exército inimigo. Aqui uma cidade fortificada, e aqui um deserto. Deus coloca Moisés em frente a Jericó, nesse pico, e diz para ele, está vendo ali aquela terra ali? É a terra que mana leite e mel, é a terra prometida. Mas você não vai entrar lá, você vai morrer. Ou seja, Deus chama Moisés para dizer a ele, está vendo a terra? Olha que linda. É a terra da promessa, é a terra da aliança. Mas você não vai entrar lá. Você vai morrer. E Deus olha para Moisés e diz, desce, agora desce, e prepara um homem para te substituir. Eu imagino o emocional, o psicológico de Moisés naquele momento. Você vai morrer, tá vendo aquela terra? 40 anos você foi preparado num deserto, 40 anos num palácio, 40 anos num deserto, mais 40 anos aqui nessa, 120 anos. E Deus olha, depois de 120 anos eu te preparando, você só vai ver a terra. Seria aquele sentimento de frustração, não é? Nadei e morri na beira da praia. Não é? Cavei, eu estava vendo a água e desbarrancou tudo. Uma sensação de fracasso, de derrota. Uma frustração de ter lutado e não ter experimentado a vitória. Só que Moisés, um pouco diferente de nós, ele olha e diz, Deus, olha, eu acho tão lindo isso, com toda essa sentença, ele desce e ora e diz, Deus, que esse homem seja o homem do teu coração. Que esse homem ame esse povo. Olha só. Que esse homem leve esse povo até ao destino que tu preparaste. Prepara um homem que vá zelar por esse povo. Prepara um homem que vá conduzir esse povo em segurança. E quando ele faz uma oração, Deus diz para ele, chama Josué. Ou seja, ele ora pedindo um homem segundo o coração, e Deus diz, esse homem é Josué. Quando ele chama Josué e ele ora, e é por isso que nós precisamos ter muita reverência, muito temor e também muita gratidão e sabedoria em quem coloca a mão na nossa cabeça. Não é qualquer um que pode chegar botando a mão na cabeça. Você não sabe o que tem no coração dela, a não ser que você tenha absoluta confiança de que seja um instrumento de Deus. Quando Moisés chama Josué e estende a mão sobre ele e faz uma oração profética sobre a vida de Josué, e ele apresenta Josué à congregação, toda a congregação se alegrou, toda a congregação recebeu Josué com alegria, toda a congregação creu na pregação de Josué. Mas olha só, antes Josué já tinha feito uma pregação e o povo não deu ouvidos. Sabem por quê? Porque às vezes você tem a mensagem, mas você não tem a autoridade de Deus. E aí não funciona. Não adianta ter a mensagem. A mensagem precisa vir revestida da autoridade, da aprovação de Deus. É aquilo que nós chamamos de direção, dependência, vontade,
plano de Deus. E nós precisamos aprender a viver essa dependência da autorização de Deus, essa dependência da aprovação de Deus. Porque nem sempre nós vamos ter, né? É a vontade de Deus, mas é para esse tempo? É para agora? Por que Deus fala hoje, amanhã acontece? Por conta de uma situação emergencial. Mas quantos de nós temos promessas que você olha e diz, faz tantos anos, mas eu creio que aquele que falou é fiel. E ela vai se cumprir, porque é a palavra dele. Quando Moisés está já nesse estágio, sabendo que não vai entrar na terra prometida, que vai morrer, ele reúne todo o povo de Israel. Quando ele reúne todo o povo do arraial e ele fala para o povo que ele não vai mais seguir com eles, porque aprouve a Deus substituí-lo, aí ele faz uma das suas últimas palavras, a bênção das tribos de Israel. E as tribos de Israel vieram da descendência de Jacó. E ele começa abençoando um por um todas as 12 tribos. E quando ele termina de abençoar todas as 12 tribos, ele diz, não há outro, ó Jesurum. Quando ele fala de Jesurum, é um termo carinhoso para filhinhos. Meus filhinhos. Moisés usou o mesmo termo de João, quando escreve a carta lá, a primeira carta de João, quando ele diz, filhinhos, não pequeis. Olha como a gente começa a vivenciar uma trajetória daquele texto que a irmã disse aqui. Trago a lembrança. Prefiro alimentar a minha memória com aquilo que me dá esperança. A promessa de Deus, ela é a flecha da esperança. E essa flecha da esperança, ela depende da minha força de esticar o arco. Se eu não tenho força no braço, a minha flecha não vai longe. Se eu não pego o arco na forma correta, a minha flecha não vai na direção certa. Se o meu arco não tem a curvatura adequada, a minha flecha não vai na direção certa. A promessa de Deus é a flecha da esperança. Eu é quem administro o arco. Na direção em que eu lanço ela, é onde eu alcanço a vitória e o cumprimento das promessas de Deus sobre mim. Nesse texto, quando ele está falando que, filhinhos, olha, não há outro semelhante a Deus. Ele está dizendo, não espere nada de ninguém. Não conte com ninguém para lhe fazer vitorioso, porque todos são limitados, todos têm deficiência, todos são impotentes, todos são carentes da mesma graça, da mesma glória e do mesmo poder. Todos necessitam de serem orientados e instruídos. E quando ele fala para o arraial, dizendo que não há outro semelhante a Deus, olha que coisa linda, porque ele cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Um Deus que anda de ponta a ponta no céu, olhando para os seus filhos. Hoje nós somos o Israel de Deus, não somos? Sim.
Somos o Israel de Deus, é lindo isso. Só que para ser o Israel de Deus, nós vamos ter que entender que nesse momento que Moisés está ministrando essa bênção, eles estavam de frente de uma batalha que Deus poderia ter livrado, mas Deus não livrou. Você vai enfrentar o inimigo. Tinha os montes, Deus podia ter dado outro caminho pela planície, não. Você vai pelo caminho dos montes. Tinha lugares que não precisava atravessar o Jordão. Não, você vai atravessar o Jordão. Ou seja, Deus nunca vai tirar os obstáculos. Deus não vai tirar nem a fornalha, Deus não vai tirar o deserto, Deus não vai tirar da nossa frente. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tenha calma, eu venci o mundo. Quando Ele nos dá uma referência de que não pense que a vida é fácil, não é. Tem lutas, tem batalhas, tem guerras, tem conflitos, tem dilemas, tem desentendimentos, tem frustrações, tem decepções, tem enfermidades, porque somos humanos. E quando Ele diz que estamos nesse mundo, mas não somos daqui, Ele está dizendo que nesse pedacinho vermelho que nós estamos caminhando, nesse trechinho aqui, vai ter tanta perturbação, vai ter tantas batalhas e tantas guerras que nós não precisamos, não temos tempo para gastar olhando para picuinhas, perdendo tempo com fofoca, perdendo tempo de bico grande, perdendo tempo porque, ai, nem me cumprimentou, acho que eu sou invisível. Vai orar, criatura, porque quem ora nunca é invisível, quem ora brilha. Essa crise de existência, esse vazio existencial, ele é para aqueles que não conhecem, para aqueles que não sabem que são templo do Espírito Santo. Porque onde o templo porque quem é e onde o Espírito Santo habita, não existe vazio. É preenchido, é ocupado. E por isso que quando você encontra pessoas de bico grande, porque ninguém lembrou de mim, ninguém me convidou, ninguém me deu oportunidade, como diz a irmã, olha, está precisando de cearense no reino, criatura, se candidate. É verdade. A irmã Fátima está pleiteando um cargo na Câmara, não está? Tá. Ninguém fez ela vereadora, ela se candidatou. É isso aí. Amados, aí no reino é esse povo manhoso. Ai, ninguém me tinha mãe, não. Não dá, né? Cresce. Eu já digo logo, cresce, criatura. É verdade. Passou o tempo de beber, você carrega bebê, mas passou o tempo. O reino precisa de homens e mulheres que têm disposição para crerem que ali tem Jericó, aqui tem montanhas e exército inimigo, ali atrás tem um deserto, mas Ele está me mandando olhar além de Jericó. Aleluia. Ele está mandando ele olhar além. Ele poderia ter derrubado aqueles muros. Ai, meu Deus. Meu filho que diz, uma vez eu ministrando sobre Raabe, e citei essa passagem de que Deus manda eles rodearem o muro, né? 7 dias em silêncio. E o meu filho olha para mim e diz, mãe, tinha mulher nesse grupo? Né? Tinha mulher nesse grupo, mãe? Mas o mais engraçado é que ele era pequeno ainda, ele devia ter uns adolescentes. E eu conversando com uns amigos que iam eu morava numa casa maior, e de vez em quando eu fazia um chá e chamava alguns amigos, amigas para a gente conversar um pouco. E um dia um dos amigos disse para mim, ai, Genilda, é difícil de acreditar esse negócio do mar vermelho, né? Falei, difícil, por quê? Eu falei, ué, você não vai na mãe de santo e acredita as mentiras que ela fala? E por que a Bíblia, que ninguém nunca contestou, você não acredita? Qual é o problema, não é?
Aí ele pega e diz, não, mas é difícil, a roupa cresceu no corpo, o sapato cresceu no pé, a roupa não envelheceu, o pé não inchou. E aí o meu filho pega e diz, e as mulheres nem entraram em crise. 40 anos com a mesma roupa. 40 anos com a mesma sandália. Vamos pro culto, vamos. A irmã do vestido verde, a irmã do vestido azul, a irmã do vestido roxo, né? 40 anos e elas não entraram em crise. E aí a gente começa a ver que quando você tem um alvo maior do que a sua existência, não tem crise. Não tem crise. O reino não é eu, o reino é Ele. E tudo é por Ele, para Ele e dele. Todas as coisas. Nesse texto, quando a gente começa olhando para essa riqueza de Moisés orientando o povo, e ele dizendo que Deus percorre o céu só para nos ajudar, quando ele, né, eu fico imaginando, né, ele cavalgando, né, e ele diz que as nuvens são a fumaça dos seus pés. Imagina a velocidade que ele está caminhando, né, que ele está andando, percorrendo só para nos ajudar. E quando ele fala que é para nos ajudar, ele está falando do povo de Israel. Ele não está falando da humanidade, não. Essa história de que eu também sou filho de Deus, conversa. Isso não vale, isso é lorota. Filho de Deus está muito claro na palavra. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. Está lá. E aí a gente começa, eu vou naquela igreja porque eu simpatizo com ela. Você simpatiza, você não é povo. O povo é aquele que está comprometido com a aliança. Povo é aquele que aceitou a cruz. Povo é aquele que se rende a uma autoridade espiritual. Povo é aquele que respeita a liderança que foi constituída sobre ele. Não é simpatizante, não é visitante, não é amigo. Lá eu me sinto bem. Ué, eu me sinto bem num restaurante bom também. Eu me sinto bem aqui na beira daquela piscina. Se alguém não se sente, você está doente. Mas isso não me faz povo. Frequentar culto não faz povo. Todos os lugares têm plateia. Povo é aquele que nasce de novo. Aleluia. E a bênção de Deus é para o povo. Não é para o visitante, não é para o simpatizante, não é para quem gosta, não é para quem é o amigo, não é porque eu me sinto bem. Não. A bênção, a promessa e a ajuda. E a palavra é clara, Deus cavalga no céu para ajudar o seu povo. É simples. É duro, mas é simples. Porque a gente encontra muito simpatizante. Eu estou indo lá, eu me sinto bem lá. Mas ali tem a igreja do muro caído, lá tem a irmã que revela até a 5ª geração. Mas ali tem o cesto cheio. Menina, eu estou precisando de um extrinha na conta. Vai trabalhar. Não existe ajuda e nem bênção para quem não tem compromisso, responsabilidade e identidade. Quem anda de tico por aí assim, que a gente chama de tico-tico, é aquele passarinho que não tem nome, é um tico-tico. Porque todo lugar que ele chegar, ele come o que restou. E Deus não dá resto. O povo de Deus, ele sempre disse, eu sou o Jeová-Jiré. Eu sou o provedor. E em todo tempo nunca faltará o pão na tua mesa, nem a veste para o teu corpo e nem o sapato para o teu pé.
Essa é a promessa de Deus para o seu povo. E quando você vê um crente mendigando, você já tem que dizer para ele, vai se converter, tem coisa errada. Necessidade é uma coisa. Um desemprego, uma enfermidade, né? Digamos, um revertério, né? Um contratempo. Mas já viram que tem gente que se acostuma a ficar pedindo? Já viram como tem gente que ama ser vítima? O vitimismo? Eles não querem ser curados. Hoje, quando a irmã Simone chama aqui para orar, eu de manhã, quando eu estava no meu período do devocional, eu disse, Senhor, nós estamos aqui para sermos curadas. Porque se sair daqui do jeito que entrou, você só gastou dinheiro. E retiro não é gasto, né? Retiro não é gasto, é investimento. E esse investimento, às vezes alguém diz, mas essa coisa de mulher, frescura de mulher. Aí eu já digo logo, então Jesus era fresco, né? Porque o primeiro registro de retiro está lá no Evangelho, quando Jesus, perto da crucificação, ele chama os discípulos e diz, olha, vamos nos retirar, vamos nos esconder. E aí a mulher cananeia descobre, né? E acaba com o sossego dele. Tinha que ser uma mulher, né? Mas graças a Deus, né? E quando alguém diz para mim assim, olha, os irmãos que estão aqui me perdoem. Quando alguém diz assim, a Eva, o pecado entrou no mundo pela Eva, eu digo, conversa sua, filho. Deus, quando falou para não comer da árvore, ela nem existia. E falou para o Adão, cuida do jardim, onde ele estava, que a serpente teve tempo de buzinar no ouvido dela e convencer. Ele devia estar distraído em algum lugar, não é? E é por isso que Paulo diz que não foi ela que pecou, foi ele. Tá? Legal, né? Mas eu também já digo logo, você acha que foi a Eva, só que ninguém fala que foi da barriga da Maria que nasceu o Salvador, não é? Então, meu amor, a palavra de Deus, ela não tem 2 pesos e 2 medidas. Ela é reta. Ela é justa. E nós precisamos entender que nesse campo não existe nem bonito nem feio, nem grego, nem judeu, nem rico, nem pobre. Todos são filhos. Olha que lindo, né? Todos são filhos da serva e não da escrava. Ou seja, nascemos para herdar, para sermos herdeiros de promessa, de vitória e uma Jerusalém celestial. Uma visão de eternidade, uma visão que nos leva para além do pedacinho vermelho da corda. Ainda nesse plano nesse contexto de Moisés abençoar o povo e dizer a ele que o Deus eterno te seja por habitação e por baixo de ti estejam os seus braços eternos. O nosso tema é seguras nos braços, né? Seguras em seus braços. Quando Moisés está falando disso para o povo, ele tem uma visão aqui de uma revelação bem, digamos assim, olha, bem louca, bem fora da casinha. E aí a gente vai encontrar Paulo dizendo que Deus usou as coisas pequenas para confundir as grandes e as loucas para confundir os sábios. Nessa visão aqui que a gente chama de loucura, de alguém que está fora do plano normal e natural, é que nós vamos entender quando ele diz que o Deus eterno te seja por habitação. Quando ele fala dessa habitação, ele está falando de uma fortaleza. Ele está falando de um lugar impenetrável. Ele está falando de um lugar que resiste a todas as situações e não se abala.
ele fala de tem um escritor, Timothy Keller, que ele diz que quando Moisés se refere a essa habitação, ele está falando de uma mansão que foi construída no pico de um monte inacessível. Ou seja, ninguém chega lá a não ser pelo Espírito de Deus. É algo bem profundo e bastante inspirador. Ou seja, para habitar, para fazer de Deus a minha habitação, só tem um caminho: o Filho de Deus. É através dele que eu chego lá. E quando ele diz que o Deus eterno é a minha habitação, ele também já falava de uma Jerusalém celestial. Ele já falava de uma vida fora de um plano, ele dizendo para Israel: aqui você tem luta, você tem enfermidade, você tem gigantes, você tem desafios, aqui você tem várias adversidades, mas você não pode se decepcionar com nada disso. Isso não é para te decepcionar, isso é para te motivar a não se envolver com as coisas da terra. Ou seja, aqui é um lugar tão atribulado, aqui é um lugar de tanta perversidade, aqui é um lugar de tantas enfermidades, aqui é um lugar de tanta maldade que eu não quero fincar raízes aqui. Ele dizendo para nós que nós precisamos enfrentar tudo isso olhando unicamente para um alvo. Deus é onde eu habito. Eu moro em Deus. Dá para entender um negócio desse? Davi fala disso no Salmo 27. Porque no dia da adversidade, tu me esconderás no teu pavilhão, e no teu tabernáculo eu ficarei oculto. Davi está dizendo assim, olha, no dia que eu não der conta, no dia que eu tiver